Fala, consagrado. Você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é o Luangas Class, o seu canal de evangelização para você tomar vergonha na sua cara e mudar de vida. Então já dá aquele like maroto e compartilha esse vídeo. E hoje nós vamos falar a respeito do inferno. Para você que gosta de mandar as pessoas para aquele lugar, descubra, afinal, o que é essa desgraça antes de você falar. Muito bem, vamos começar a estudar. Pegando a palavra de Deus, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 41 a 46. Escute. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Nós vemos no Evangelho de São Mateus essa narração por meio da parábola do rei e a separação das ovelhas e dos cabritos, no qual Jesus ele já faz uma lição a respeito do juízo final. E nele nós vemos uma descrição do próprio Jesus do que seria o inferno. Então, para você que acha que o inferno não existe, chupa essa manga. Jesus falou que o inferno existe. Quando nós vemos no Evangelho a respeito do inferno, nós vemos justamente a respeito daqueles que são apartados de Deus. Então, uma vez que vemos que Jesus ele faz um espaço para apartar, geralmente a gente tem uma impressão de que Deus é cruel. Ele é o ruinzão que bota quem não concorda com ele para fora. Ele é infantil. Não, não é nada disso. Precisamos entender que o inferno, por incrível que pareça, é misericórdia de Deus. Por quê? Porque você é chamado a aderir ou a não aderir a Deus. Portanto, ir para o inferno ou ir para o céu é uma escolha. Mas vamos entender melhor sobre isso. Catecismo da Igreja Católica, número 1033. Vamos entender o que a Igreja explica a respeito desta separação e desta opção. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor adverte-nos que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Entenda uma coisa, fiote. Você vai para o inferno porque você quer. Você vai para o inferno porque você quer. E ninguém vai precisar te mandar para o quinto dos infernos. Você vai por conta própria. Justamente porque o inferno é o local daqueles que escolheram não estar com Deus. Daqueles que justamente preferem não estar. Por isso mesmo que não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que não crê em Deus querer ir para o céu. Não faz o menor sentido. Porque justamente a pessoa que nesta terra não desejou a Deus, se por acaso ela fosse para o céu, ia ser um tédio. Por quê? Porque ela nunca quis Deus na terra, quanto mais no céu.
Portanto, justamente porque Deus não obriga ninguém a segui-lo, é que Deus cria um lugar para aqueles que não o aceitam. O problema é, onde Deus não está o amor, não está a paz, não está a alegria. Este lugar de desgraça e de dor é o que nós chamamos de inferno. Mas vamos entender justamente que dor é esta que tanto falam no Quinto dos Infernos, né? Para justamente nós meditarmos. Eu vou dar então 4 pontos para nós meditarmos em cima do Sermão de São Tomás de Aquino. Vamos lá. Artigo 12º do Sermão de São Tomás de Aquino. Nós temos necessariamente 4 qualidades a respeito das dores que são padecidas no inferno. Primeiro lugar, é excessiva a pena dos maus pela separação de Deus e pela privação de Deus e pela privação de todos os bens. Ou seja, qual que é o primeiro sofrimento? É o que nós acabamos de falar. A pessoa, ela é separada de Deus. A partir do momento que foi para o inferno, nunca mais a pessoa verá a Deus. Esta é a grande desgraça. Deus é a fonte da alegria, é a fonte da paz, é a fonte da esperança, entende? Então, se a pessoa se afastou de Deus, é uma desgraça. É doloroso. Segundo ponto, é excessiva a pena dos maus pelo remorso da consciência. Justamente diante da realidade da ausência de Deus, o homem percebe a besteira que fez. Então, o seu interior começa a ser consumido pela dor, consumido pelo sofrimento, pelo que fez, pela opção de ter se excluído da presença do Senhor. Portanto, a dor do inferno é a dor de quem se depara com o seu erro, porém não tem mais volta. O terceiro ponto é acrescido ainda mais a pena dos maus pela fortíssima pena dos sentidos que atormentará a alma e o corpo. Uma coisa muito importante que você precisa saber a respeito do inferno. Nós vamos para o inferno de corpo e alma. Como nós falamos a respeito da ressurreição, nós ressuscitamos este nosso corpo que desce à sepultura, vai ressuscitar justamente para ou gozar a vida eterna ou sofrer a morte eterna no inferno. Portanto, nós sentiremos nesta carne as dores físicas do fogo do inferno. Portanto, uma coisa importante, o inferno é um estado, é um local, mas também é um local, um estado sensível. Se sentirão dores, justamente no local da ausência de Deus. E por fim, o quarto ponto, aumenta ainda mais a pena, tornando-se pesadíssima com o desespero da salvação. A pessoa se vê no inferno e ela percebe que não tem mais jeito. Acabou toda a esperança de se salvar, porque quem entra no inferno nunca mais sai dele. Nunca mais sai. Então, quando a pessoa se depara que ela não vai ver mais a face de Deus, que não vai ter perdão para tudo aquilo que ela fez, que vai sofrer infinitamente no seu corpo uma dor repetitiva e inacabada, e ainda por cima se deparar que ainda não tem possibilidade de arrependimento, este é o inferno. Tudo isto por quê? Porque onde Deus não está, não há paz, não há alegria, não há felicidade. Por isso que nós temos que ter muito claro, a nossa felicidade está somente em Deus. Por isso que eu digo para você, lute pela sua salvação. Lute contra o pecado. Porque, desculpa, não tem prazer nenhum no inferno. E quem deseja o inferno não sabe o que está falando. É isso, eu agradeço por você ter assistido esse nosso vídeo. Dá aquele like maroto e compartilha. Eu espero você na nossa próxima gravação. Salve Maria!